Bom dia a todos. Bom dia. Que bom que estamos aqui reunidos novamente. Nossa penúltima palestra anual. Gente, o ano acabou, tá? Essa era a notícia. O ano acabou, foi mais um ano maravilhoso. Um ano de trabalhos aqui na casa, de palestras, de trabalhos, enfim, um ano maravilhoso. Temos só de agradecer. Vamos fechar os nossos olhos, vamos relaxar nas nossas cadeiras, os nossos corpos físicos, abrir o nosso perispírito para receber todos esses fluidos de amor, esses fluidos de cura que o plano espiritual amorosamente prepara para nós. Eles chegam muito antes aqui na casa, principalmente a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono. E eles nos enviam aqui esses fluidos amorosos, esses fluidos maravilhosos que nós recebemos enquanto a gente assiste essa palestra. É um tratamento que todos nós recebemos. Então a gente só tem que agradecer esse aprendizado, mais um dia de aprendizado, agradecer estarmos aqui, agradecemos esse ano, agradecemos por tudo de bom, todas as bênçãos, todos os livramentos, e que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Graças a Deus. Hoje, nosso palestrante é nosso querido Rubens. Ele é trabalhador da casa, todo mundo conhece, professor da casa, palestrante, dirigente, tem a carreira dele também profissional. Pode falar, que bom você estar aqui, Rubens. Seja bem-vindo. Obrigado a todos vocês que deixaram suas famílias um domingo como esse de sol, gostoso, e virem aqui. Muito obrigado pela atenção. E revendo tantos amigos, mais 50 anos. Tudo bem. Nós escolhemos um tema, a Sônia pediu para que eu escolhesse um tema. Talvez eu tenha tido a ousadia de escolher um tema como universo espiritual. O universo espiritual é um tema complexo, é um tema que envolve ciência, envolve filosofia e envolve religião. Tudo aquilo que o espiritismo tem, que é a sua base de ciência, filosofia e religião. E que, evidentemente, as outras religiões cristãs, que não comungam também da certeza que nós temos da reencarnação, evidentemente não reconhecem essa ciência, essa filosofia, mas reconhecem a religião, porque nós somos cristãos. Tá? Nós comungamos do mesmo Evangelho. Somos cristãos, raízes. Porém, como nós somos uma religião recente, porque nós não temos nem 200 anos, ainda temos uma certa dificuldade de penetrarmos em determinadas faixas. Algumas mais esclarecidas, como cientistas, mais intelectuais, mas evidentemente aos poucos reconhecem que na realidade é difícil deixar de acreditar no que falamos em termos da reencarnação, porque nós não podemos justificar a justiça divina se nós não tivermos a oportunidade de voltarmos e corrigirmos aquilo que erramos e melhorarmos, porque a evolução é o nosso caminho. Como é que a gente pode entender que nós estamos aqui em 20 pessoas e nós não temos uma pessoa igual a outra? Nós não temos uma pessoa no mesmo padrão evolutivo e espiritual do que outro. Uns estão um pouco mais elevados, outros ainda não. Portanto, nós estamos aqui para aprendermos e ensinarmos. Aprendermos, evidentemente, com quem sabe mais do que nós, e ensinarmos aqueles que precisam, talvez, do nosso exemplo, principalmente de amor. Então, o universo, é difícil nós entendermos
o que é o infinito. O que é o infinito? Dá para a gente imaginar que nós somos eternos? Vocês já me viram, já vi todos vocês há milhões de anos. Milhões de anos. Nós não somos novos espiritualmente. Viemos, evidentemente, de um primarismo, né? De uma forma muito primitiva, até tomarmos alguma consciência e depois termos a inteligência e a racionalidade para evoluirmos. E os cientistas dizem que não, Deus criou o universo. Existe, evidentemente, dentro da cabeça dos cientistas, que há uma inteligência superior desconhecida que criou esse espaço infinito. E aí que está, nós não temos condições de analisarmos. Nós seremos eternos. Isso é difícil da gente, dentro da nossa cultura, dentro do nosso conhecimento, da nossa consciência, entendermos que nós temos o tempo que quisermos para evoluir. Nós não temos todo o tempo do mundo para evoluir. Nós temos todo o tempo do universo para evoluir. E nós não vivemos somente nesse planeta Terra no nosso passado. Nós viemos de mundos menos evoluídos, muito primários, para podermos ganhar condições de chegarmos aqui e passarmos por essa evolução. Nós temos aqui pessoas de todas as idades. Né? Quanto nós já vivemos? O que nós já vimos no planeta Terra? A evolução material, a evolução intelectual, a evolução artística e cultural é muito grande, é um choque. Para pessoas de mais idade como eu, que vimos o mimeógrafo. Alguém viu o mimeógrafo? Alguém viu o telex, ouviu falar de telex, né? De telegrama? Alguém ouviu falar das dificuldades que nós tínhamos de telefonar? Nós íamos para a praia e tínhamos que fazer ligação interurbana para dizer que estava tudo bem. A praia é de São Vicente, Guarujá. E essa evolução é uma evolução que nós acompanhamos e hoje nós não duvidamos mais de nada, porque já estão substituindo o nosso coração, os nossos olhos, transplantes, implantes, e tudo isso é uma comprovação do universo, porque nós não estamos sozinhos quando nós desenvolvemos o nosso mundo. O planeta Terra, que já teve tantos artistas maravilhosos, né, que deixaram suas obras, Miguel Ângelo, Da Vinci e tantos outros, obras musicais e conquistas científicas. Será que nós tivemos pessoas que nasceram já com aquela cabeça para desenvolver isso? Isso é a integração universal. Cristo não foi o único espírito que veio de um mundo superior, de um mundo crístico, para fazer com que o planeta pudesse crescer, evoluir. Nós tivemos inúmeros espíritos de outros mundos mais evoluídos que estiveram entre nós e que, evidentemente, eles tiveram o sacrifício de voltar à matéria, porque no mundo que eles vivem ou viviam, o corpo físico já não era necessário, era somente a vida espiritual. Como hoje, em muitos mundos e espaços siderais, são habitados por espíritos. E a primeira revelação, não foi a primeira, mas foi uma das maiores que Cristo nos deixou, foi dizer que a casa de meu Pai tem muitas moradas. O que é uma morada? Alguém que mora.
alguém que reside, alguém que habita. Mas os cientistas dizem que não existe vida em Marte ou em Plutão. Lá não tem ar, não tem oxigênio, lá não tem vegetação, não tem animal, não tem vida. Mas os espíritos comem brócolis, comem chuchu, gió, coisa que a gente não gosta. Eles tomam a água que nós tomamos, eles respiram o oxigênio que nós respiramos. Os espíritos vivem de outras energias fluídicas muito elevadas, não necessitam abater animais para terem a carne, não necessitam comer o que nós comemos para terem forças. Os espíritos são pura e simplesmente fluídicos. Evidentemente existem outras formas de energias adquiridas que fazem com que esses espíritos sejam fortes em termos intelectuais, em termos de vibração e em termos de trabalho, porque todos eles trabalham para o bem universal. E foram eles que estiveram conosco em muitas oportunidades para que nós desenvolvêssemos tudo aquilo que nós tivemos de desenvolvimento até hoje. Foram eles que deram os caminhos para que os homens pudessem aprender, pudessem desenvolver, inventarem e inovarem. Então hoje nós não cuidamos de mais nada, qualquer coisa será fantástica. Nós temos hoje a condição de voarmos em poucas horas, estarmos em outro continente. E dentro de pouco tempo, esse tempo será muito mais reduzido e não teremos, evidentemente, aviões abastecidos com combustível fóssil. Teremos aviões elétricos, não temos hoje os carros elétricos. E hoje os carros elétricos que estão começando a aparecer no Brasil de uma forma muito presente. Nos Estados Unidos nós já temos carros sem motoristas, ou seja, pessoas que pegam o carro, chamam um táxi, o carro vem sem motorista, ele é totalmente digitalizado e seguro. Você pegaria um carro sem motorista e falaria para ele: vou para Vila Mariana, ou vou para o Jabaquara, ou vou para Santana, e você no banco de trás olhando, não tem cabeça nenhuma para você olhar. Isso é real, isso é real e é fantástico. Todas as invenções, tudo aquilo que existe, já no campo espiritual existe há muito tempo, mas muito mais evoluído. E é por isso que nós temos a condição de desenvolvermos a tecnologia e hoje desfrutarmos de tudo isso de uma forma maravilhosa, fácil. Temos tudo na palma da nossa mão, através do celular, falando com o mundo. O nosso celular, ele é uma biblioteca, ele é um cinema, ele é o jornal, ele é o esporte, ele é a cultura. E hoje, com a inteligência artificial, ele faz maravilhas para a gente. Então isso, um pouquinho lá na frente, a gente vai falar para onde nós devemos caminhar, né? Mas, vejam, ainda existe a dúvida que esse universo seja habitado. Em 1961, o planeta Terra desenvolveu a tecnologia para chegar à Lua. 1961.
64 anos atrás. Que maravilha! Aqueles que tiveram a oportunidade, ainda jovens, de saberem, esperarem, não é? Quando a nave chegasse à Lua, que iriam encontrar, não é? E os corintianos achavam que ia ter São Jorge lá esperando, não é? Mas o que Yuri Gagarin falou quando ele avistou a Terra da Lua? Ele disse: é fantástica a visão que nós temos do planeta Terra. Você imagina, hoje toda noite a gente olha aquela lua, nascer da lua, a lua crescente, a lua cheia, lua nova. Imagine você da lua vendo a Terra. E isso foi há 64 anos atrás. E ele disse: é um azul maravilhoso, é uma luz fantástica. Só que o Chico Xavier teve, através de uma comunicação espiritual, que o Yuri Gagarin estava vendo, ele estava vendo com os olhos físicos. Ele estava vendo com o seu corpo físico. Ele não estava vendo com os seus olhos espirituais, porque nós, a não ser médiuns videntes, que veem um mundo espiritual, mas ele descreveu para nós, humanos, encarnados, o que ele estava vendo. E aí Chico perguntou: bem, mas qual a imagem que o Gagarin viu? Existe no entorno da Terra uma crosta cinzenta, escura. Chico falou: mas como assim? O que significa essa crosta que ele não viu e que você está descrevendo? Essa é a crosta das vibrações negativas do planeta Terra, que são emitidas pelos humanos. Vejam, a concentração de ideias, de ações negativas do ser humano de 1961. Nós tínhamos mais ou menos uns 3 bilhões de habitantes. Hoje nós estamos chegando a 8 bilhões. Será que melhorou? Vocês acham que melhorou essa crosta, essa, vamos dizer, aura negativa, escura, que envolve o planeta Terra? Não. O que aconteceu antes do Gagarin chegar à Lua? O planeta Terra teve centenas ou milhares de guerras entre povos. Muitas guerras. Nós tivemos guerras chamadas Guerras Santas, a Guerra dos 30 anos, as Cruzadas, onde milhões de pessoas morreram em nome do Cristo, defendendo regiões. Foram milhões e milhões de mortos que morreram lutando numa guerra santa. Antes de Gagarin, nós tivemos 2 guerras mundiais. A de 1914, que foi a 1918, 4 anos, em que nós tínhamos 1 bilhão e alguma coisa de habitantes, e que morreram cerca de 15 a 20 milhões de humanos. A de 39 a 45 também foi uma carnificina, milhões e milhões de mortos. Aqueles que morreram nos campos de concentração, quantos
muitos civis, né? Não só militares morreram, famílias que foram destruídas, cidades, países, continentes que foram destruídos por bombas. Os homens se tornaram inimigos, matando, se vingando. E essa vingança permanece até hoje. Nós estamos vendo guerras. Em 2022, foram catalogados 55 conflitos. Desses 55 conflitos, 38 são considerados guerras, porque morreram mais de 1.000 pessoas, passaram de conflitos para guerra. E nós estamos vendo hoje guerra da Ucrânia, na Nigéria, tantas e tantas guerras. Então, nós estamos vivendo um mundo ainda polarizado por ódio, por vingança, por raiva, por cobiça, por inveja, por tudo que é negativo. E com tudo isso, o campo espiritual tem dado ao planeta Terra a condição de viver mais e melhor. Porque há um tempo atrás, alguém morria com 50 anos, eu era criança, mas alguém morria com 50 anos, cara, morreu. Que é meio século. Estava na hora, né? Hoje, as pessoas vivem 80, 90, 100 anos ou mais. Através da condição de vida, através da ciência e através de tudo aquilo que ele pode desfrutar para viver mais e melhor. Porém, nós desenvolvemos a nossa condição de vida, a qualidade de vida, mas estamos ainda muito pouco avançados no que tange a evolução espiritual necessária para o planeta crescer em termos de condições sociais, cívicas e principalmente religiosas. Não que sejam católicos, que sejam espíritas, mas que sejam evoluídos espiritualmente. Então nós estamos vivendo um grande desafio, né? Mas vejam, cada vez mais nós estamos retrocedendo em termos espirituais, porque você vê que não é só no Brasil, existe um antagonismo político. Hoje nós vemos parentes que não se falam. Conheço irmãos que se dividiram e não falam mais, porque um pensa de uma forma, o outro pensa de outra. E não existe o respeito de que eu posso pensar diferente. Até no futebol, como era bom o tempo que eu e o Wilson estávamos nos estádios, o Wilson transmitindo futebol, e estava lá a torcida do Corinthians e do Palmeiras, juntos. Saía uma briga, uma confusão, saía. Mas se convivia. E hoje nós vemos famílias irem, mas todos com a mesma camisa. E passa a ser uma guerra, onde essas torcidas se encontram na rua para brigarem, para se matarem. Então, na política você encontra isso, não só no Brasil, mas existe evidentemente um confronto de ideologia no mundo inteiro. Como também existe em várias situações, esse conflito entre as pessoas. Então, a religião espírita, por ser muito recente, ela é o que tem o menor número de seguidores. Os evangélicos, os católicos, evidentemente também já há mais de 2.000 anos, né, trazem a palavra do Cristo e evidentemente falam também aquilo que nós falamos. O evangelho é tão perfeito que nós não conseguimos mudar. O nosso evangelho é igual a de todos, só que é segundo o Espiritismo, porque em determinados aspectos nós entendemos que a vida continua, como eles também acreditam. Todos acreditam na sobrevivência da alma.
mas não acreditam que nós voltamos. Então, que pai é esse? Se nós, como pais, mães dos nossos filhos, queremos que os filhos sejam iguais, tenham as mesmas oportunidades. E nós não podemos admitir que o pai, que é perfeito, nos criou diferentes, deixando uns alijados, outros sem condição física, mental, sem condição social, porque um nasce em Paris, outro nasce em Angola, ou na Nigéria, ou no Brasil. É sorteio? Será que é sorteio? Será que é por acaso? Porque existe essa diferença de raças, quando nós temos uma só raça, a raça humana. E nós somos seres universais. O que nós pensamos e fazemos altera, evidentemente, não só o planeta Terra, mas o universo. Porque o universo é uma inteligência divina sincronizada. Todos os dias são iguais em movimento. O Sol faz o seu percurso exatamente igual, não desvia 1 centímetro, segundo a ciência. Todos os planetas, todos os mundos, todos os espaços siderais se integram a um conjunto de um movimento fantástico. Tudo é cronologicamente igual, todos os dias. O que vemos hoje é, por exemplo, as alterações climáticas, que são profundas no planeta Terra pelo desrespeito que o homem tem pelo meio ambiente. E isso, evidentemente, tem um preço. Tem um preço. Então, vejam, o que nós aprendemos com o Cristo precisa ser colocado em prática para que a gente possa melhorar. Agora, o Cristo, quando nos coloca que nós somos a imagem e semelhança do Pai, Ele nos coloca um poder nas mãos, uma capacidade evolutiva fantástica, realizadora, construtiva do bem. Então, como é que nós podemos falar em nome do amor que o Cristo nos colocou, segundo o que Moisés nos deixou, como amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos? Então vamos à escolinha do amor. A palavra universo dá origem a uma palavra que em todas as línguas é exatamente igual: universidade. O que é uma universidade? Uma universidade é a formação de várias cadeiras do conhecimento. Uma universidade aqui tem a medicina, tem a odontologia, tem a psicologia, tem a jurídico, tem administração, agora tem tecnologia, informação, enfim, são cadeiras diferentes. Mas o universo, a universidade sideral, tem em cada mundo uma faculdade, que é a faculdade do amor. O amor é uma matéria difícil de ser conhecida e desenvolvida. E por que é que Deus, nosso Pai, e foi Cristo que disse que nós somos filhos do Criador, desmistificando toda aquela fé que existia em muitos deuses, dizendo que nós somos criaturas oriundas de um Criador, que é Deus, e é um monoteísmo, ou seja, a cultura de um único Deus. Evidentemente, outros seguidores de outros deuses, mas a grande maioria da população do planeta Terra, evidentemente, é cristã.
Nós temos cerca de 30% da população mundial como cristã. E nós temos como bem os planetas que o corpo físico é necessário. Deus nos deu a condição de gerarmos um terceiro corpo. Ou seja, nos deu o sexo para que nós pudéssemos criar um terceiro corpo, para que seja o abrigo de um filho seu. Ou seja, ele coloca um filho dele para que nós possamos dar a esse espírito um corpo físico e passarmos a ter a necessidade e o compromisso e a responsabilidade de educar, de criar, de fazer desse espírito um filho igual a nós, com todo o amor. Então, o princípio do amor nós adquirimos através do casamento, através do amor que nós temos para com os nossos filhos, para com os nossos irmãos e os nossos pais. Esse é o princípio do amor, de pegarmos aquela criança recém-nascida, de abraçarmos, de beijarmos, de termos todo o cuidado do mundo com aquele ser que é um filho de Deus, que nós tivemos a condição de abrigar, de uma mãe amamentar, de educar, de dar os primeiros passos. Mas isso demora, porque a criança tem que nascer, tem que ter a infância, tem que estudar, tem que caminhar, tem que aprender tudo, a chegar à fase adulta e ter a sua família. Mas o problema do tempo não existe, porque nós falamos do tempo, milhões de anos, milhares de anos, eu tenho 50, eu tenho 100 anos, isso não existe na espiritualidade. Esse tempo de 24 horas no dia, de uma hora ter 60 minutos, do mês ter 30 ou 31 dias, do ano ter 365 dias e 12 meses, é uma criação nossa, para que nós tenhamos uma contagem, para que nós tenhamos documentos e tudo mais, mas isso não existe no universo. A criação do tempo é uma criação do planeta Terra. Tanto é que o ano, antigamente o ano tinha 10 meses. O ano era de 10 meses. Porém, a humanidade resolveu colocar mais 2. Por quê? Por causa de 2 cidadãos importantes que resolveram criar um mês a mais. Um foi Júlio César, que colocou o mês de julho, e o outro foi Augusto, também outro imperador, que criou o mês de agosto, porque o ano era de 10 meses. Como é que nós estamos hoje no mês de novembro, que é 11, e 9 o que? Novembro é 9. O mês passado, que foi outubro, 8, era o mês 10. O mês que vem, que é dezembro, que é 10, é o mês 12. Então, nós estamos no ano depois de Cristo, 2025, é uma contagem do planeta Terra. É uma adaptação desse calendário, desse tempo que o homem criou, assim como o dinheiro. O dinheiro é uma criação do homem, para que pudesse desenvolver o comércio, para que pudesse desenvolver a atividade comercial e trabalhadora do planeta. Porém, a moeda passou a ser um valor muito caro para a dignidade humana, porque a cobiça, o poder por tudo, faz com que a nossa crosta terrestre ela fique mais escura e cada vez mais. Então, nós temos, sem dúvida alguma, a necessidade de entender que
que o universo está a nosso favor e que nós temos uma condição fantástica de sintonizarmos o campo espiritual. Todas as noites, quando nós dormimos, o corpo físico dorme, mas o espírito não dorme. O espírito tem os seus contatos espirituais, tem as suas condições de receber informações, de ser instruído, de ser conduzido para melhores situações. Eu vou sentar, eu tenho problema no joelho e evidentemente de vez em quando eu falho. Vejam todos? Então vejam, todas as noites nós temos uma condição de falarmos com os espíritos amigos. Todos nós temos os nossos protetores, os nossos anjos guardiões, espíritos que possuem a responsabilidade de nos orientarem, nos ajudarem, nos precaverem, mas não de assumirem as responsabilidades e fazerem por nós. Nós erramos conscientemente. Nós sabemos o que devemos fazer. E é claro que nós temos o livre-arbítrio, ou seja, fazermos uma coisa ou outra, decidirmos pelo bem ou pelo mal. E é por isso que nós voltamos tantas vezes a esse mundo e voltaremos outros tantos nesse ou em outros mundos, para que a gente possa evidentemente crescer e evoluir. Então, essa responsabilidade que nós temos de amar os nossos filhos, porque Deus nos deu um filho dele para que nós o chamássemos de filho e eles nos chamassem de pai, de mãe. Isso pouca gente entende a responsabilidade, mas, como dissemos, é o primeiro passo para nós sabermos o que é o amor. Porque o amor que nós temos pelos filhos, ele tem que ser extrapolado pelos demais. E hoje é difícil você ver as pessoas respeitarem o próximo como alguém, como um irmão. Essas diferenças sociais que nós encontramos no planeta Terra, ainda em guerra, são realmente muito difíceis de entendermos que nós estamos próximos a uma grande virada do planeta Terra para o mundo regenerador. Mas acontece o seguinte: todas as vezes que o planeta Terra passou por problemas, como guerras, epidemias, catástrofes, foram evidentemente provocadas para que o homem se unisse, para que as pessoas se juntassem para a reconstrução. A guerra é o resultado do ódio, é o resultado da cobiça, do poder exagerado. Mas o que acontece depois de uma guerra? Acontece a união daqueles que sobraram, daqueles que perderam. Quando nós vemos, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que teve um problema seríssimo de enchente, foi a solidariedade humana que fez com que essas cidades pudessem enxugar as suas tristezas, pudessem reconstruir seus lares, suas famílias. E hoje, a Europa, isso nós já falamos em algumas oportunidades, porque é o velho mundo, passou pelas duas grandes guerras e morreram milhões e milhões de pessoas. E aquelas pessoas reconstruíram a Itália, como a gente vê, a catástrofe que foi, a Alemanha, o Japão, todas as cidades, todas as nações
fizeram da desgraça uma nova cidade, um novo país, um novo continente. E a Europa passou a ser o berço da civilização, da cultura, do conhecimento. Lá está a história, tudo. É lógico que nós temos a Grécia, nós temos, enfim, inúmeras nações, né, outros continentes, o Japão, a China. Mas quem passou a China passou por guerras. O Japão foi destruído, mas o povo se uniu como deve se unir sempre, e não somente na desgraça, não somente nas catástrofes, mas sim na união de todos os dias, porque catástrofe e desastre acontecem todos os dias em famílias, em povos que hoje sofrem, que hoje não tem o que comer. É impossível a gente ver que são entidades pequenas que procuram fazer o melhor, né? Como Médicos Sem Fronteira e outras entidades que fazem o trabalho que os governos deveriam fazer, que nós humanos deveríamos fazer, para que evidentemente houvesse menos sofrimento, porque é triste você ver uma criança sem ter o que comer, um pai sem ter condições de dar à sua família a condição básica, de mães que não têm o leite no peito para darem para os seus bebês. E isso nós vemos todos os dias na rua de São Paulo, e evidentemente estamos distantes do norte e do nordeste, que a gente viaja por lá e vê como aquilo existe e o que não é feito para que a gente possa dizer que somos cristãos, somos evoluídos. Então tudo isso faz parte desse universo espiritual, porque somos cobrados e ajudados por esses espíritos. E vejam, qual é o futuro da humanidade? A Europa tem dado as amostras do que deve ser o planeta Terra. Quem teve a oportunidade de ir à Europa, que hoje não existe mais Itália, não existe mais Portugal, não existe mais a França, o que existe é a comunidade europeia. Não tem fronteiras. O cidadão é um cidadão europeu. Ele não passa mais a dificuldade de chegar e ter que mostrar que ele é italiano, mas tem direito com passaporte. Não. Ele é um cidadão europeu. E um cidadão europeu, quem foi a Bruxelas e conhece o Parlamento Europeu, a Bélgica, existem lá 750 europarlamentares. São parlamentares, ou seja, deputados federais, como nós temos aqui, são parlamentares portugueses, são parlamentares italianos, são parlamentares portugueses, franceses, enfim, de toda a Europa. E eles vão ao Parlamento Europeu não para discutir os problemas de Portugal, da Itália ou da Alemanha. Eles vão discutir o problema do continente europeu. E recentemente eu tive a oportunidade de estar e ver um dos projetos que está em andamento no Parlamento Europeu, que é a Previdência Europeia. Imagine, o que é a Previdência Europeia? Ou seja, uma pessoa não tem mais a Previdência portuguesa com seus problemas, ou a Itália, não, todos. Então existe essa unidade, onde nós não vemos mais as bandeiras dos países. Nós vemos uma bandeira azul, que é a bandeira europeia, da União Europeia. Julgar que nós, na América Latina, vamos para isso? Vamos chegar lá. Estamos distantes? Muito distantes? Estamos. Mas essa distância
é exatamente pelos problemas que fazem com que a nossa aura lá em cima cada vez fique um pouco mais poluída, fique um pouco mais escura. Então, cada um de nós faz, claro, a sua parte, de vibrar, de orar, de tentar fazer dentro do seu mundo, dentro do seu espaço, dentro da sua rua, do seu bairro, o melhor possível. Mas nós estamos chegando próximos de uma situação mundial, e principalmente dos países ainda em evolução, para que isso possa acontecer de uma forma mais rápida. E as formas mais rápidas são as desgraças, são as guerras, são as epidemias, ou são situações políticas que fazem com que todos sofram, para que se unam em prol do melhor para a família, do melhor para o bairro, o melhor para a cidade, o melhor para o país, o melhor para o mundo. E essa visão de mundo é que nós precisamos ter. Ou seja, de crescermos como cidadãos para chegarmos a ser cristãos. Porque é difícil você ver hoje pessoas que sejam cidadãos. Quantos aqui tem vizinhos que entram no elevador e nem cumprimentam? Quantos chegam no prédio e não cumprimentam o porteiro, o segurança? Quantos chefes ou empresários chegam na empresa e passam batido e todos cumprimentam mais? Então esse posicionamento de ser superior, porque tem mais recurso, porque tem mais poder, realmente ainda impera, e é isso que gera hoje o problema político das nações, onde há um confronto de ideias, mas nenhuma nem outra tem esse programa voltado para a humanidade, para a parte social. Temos que evoluir. Estamos chegando próximo da hora. Você faz isso? Faço. O Brasil ainda é criança. Ainda é criança. O Brasil é criança. Nós somos crianças. Deixa eu só abrir alguma coisinha. Bom, fica a proposta que quando eu comecei a desenvolver esse programa, essa ideia de falar sobre o universo espiritual, e dei como exemplo a Europa, que uniu suas bandeiras, né? Então estava falando isso para minha esposa, né? E ela falou: poxa, isso é legal, né? Porque todos os países deixaram de ter suas bandeiras para terem uma única bandeira. E o mundo um dia vai reunir todas as bandeiras, as verdes, as amarelas, as vermelhas, as azuis, as laranjas. Quando fundirem todas essas bandeiras e todas as cores, o que vai resultar? A fusão de todas as cores. O branco. A fusão de todas as cores é o branco. Quando nós unirmos todas as bandeiras de todas as cores, nós teremos a bandeira branca da paz, que será universal, que será mundial. Isso arrepia, né? Realmente é fantástico. Essa é a cabeça da minha esposa aqui. Então, essa bandeira tem que ser a bandeira do Espiritismo, tem que ser a bandeira do Palmeiras, do Corinthians, tem que ser a bandeira de todos, né? E
também a bandeira do Brasil. Mas eu quero terminar agradecendo a todos vocês, fazendo uma prece pelo bem da humanidade. Diga, pois não. Antes da sua prece, então, uma forma de verificação da sua palestra, que é hiperpositiva, chegou na minha mente de que aquela que você disse, Europa, uma bandeira só. Sim. É uma pena que, mas é bom que também 85% dos americanos que fizeram errado em votar por ganancioso. E eu também não sou perfeito, tanto que hoje eu tenho que chegar em casa e orar, pedir perdão, porque você é muito bom palestrante e eu fico com inveja. Mas eu fiz uma fusão de duas preces que eu conheci e que eu acho que ela pode assambarcar a ideia do que falamos até aqui. Ela diz o seguinte: Senhor, obrigado por me ensinar a orar sem me esquecer do trabalho. Obrigado por doar sem saber para quem. A ajudar sem nunca perguntar até quando. A sofrer sem julgar ou culpar quem quer que seja. A progredir sem esquecer a simplicidade. A semear o bem sem cobrar o resultado. A perdoar sem exigir condições. A viver sem contar as barreiras que encontramos. A olhar sem malícia. A ouvir sem distorcer a verdade. A falar sem ferir. A dar o tempo necessário para que todos possam resolver os seus problemas, assim como gostaríamos que nos dessem o tempo necessário para resolvermos as nossas dificuldades. É maravilhoso, Senhor, ter meus braços perfeitos quando há tantos mutilados, ter meus olhos perfeitos quando tantos não têm luz, minha voz canta quando tantas emudecem, minhas mãos trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto que agradecer. E eu agradeço, Senhor, nesse domingo, poder falar muito pouco que sei sobre tudo que nos ensinaste. E ter tantos irmãos que nos abençoaram com a presença e com a atenção nessa manhã de domingo. Obrigado.